os privilégios incomparáveis da vida eterna em o nosso Salvador amado e os horrores do inferno. Lucas capítulo 16 descreve aqui com detalhes o sofrimento de um homem que se encontra hoje lá no tormento eterno. Não é uma parábola, conforme já foi ensinado, porque parábola não contém nome próprio. Trata-se de um fato verídico que ocorreu na época de Abraão. Você vai identificar dentro do próprio contexto. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Capítulo 16, é isso mesmo? Vamos confirmar aqui. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. Aqui não está tratando de arrebatamento, mas o pós-morte e os privilégios que foram concedidos a Lázaro. Não pelo fato de ser pobre, mendigo. Vamos explicar sobre isso. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e o viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Esta chama do tormento e dá aquela sensação de calor insuportável. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe, rogo-te, pois, ao Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. No inferno, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, lugar de tormento eterno, dia e noite, noite e dia, ao contrário da presença gloriosa do nosso Salvador amado, que a sua glória iluminará a todos. A sensação de estar caindo sem nunca chegar ao fim. Loucura e, ao mesmo tempo, a volta ao raciocínio.
aquele desespero, os gritos, os choros, que sem dúvida alguma seguem e seguirão aqueles que já estão no tormento eterno. Hitler, né? Hitler. Tantos homens que fizeram tanto mal à humanidade e que hoje estão lá no tormento eterno. Eu vejo essa turma aí de pessoas que não respeitam as leis e se voltam contra as autoridades constituídas até. Uma coisa é você colocar a sua posição, concordar ou não concordar. Outra coisa é abrir a boca para falar besteira. Eu vejo um cara aí da televisão aí, falando aí, usando palavras de baixo escalão contra o presidente da República e tal. Esse cara é completamente doido, não tem noção. Aliás, pelo comportamento dele, a maneira como se apresenta, sempre, né, com aquela psittacismo já decorado ali das coisas que vai falar. Mas isso é outro assunto, né? São pessoas que, se não se arrependerem, vão pagar muito caro no inferno, porque nós podemos discordar das coisas, mas não partir para esse lado de desrespeitar as autoridades constituídas. É bíblico, eu não estou inventando coisa da minha cabeça. Mas no inferno, ao contrário do que muita gente pensa, haverá dia e noite, noite e dia. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Se você acredita ou não acredita no inferno, altera coisa alguma. A palavra é infalível. Infalível. Determinado indivíduo aí, que muito conhecido na mídia, diz que quer ir para o inferno. A escolha que ele fez em estado consciente, aqui, em vida, é uma coisa. Agora, quando partir para o outro lado, é que começa. Entendeu? A mesma coisa acontece com os que se dizem seguidores de Satanás, satanistas. Tudo começa do outro lado, não é aqui não. Aqui as pessoas têm as suas preferências as mais variadas e absurdas. Uma falsa sensação de que não serão punidos. É uma piada, né? Mas quando chega naqueles instantes finais da sua vida, aí a máscara vai cair. Desespero vem. Há casos até de ateus que na hora da sua morte, já falamos sobre isso, pedia perdão até para as cadeiras. Entendeu? Pedia perdão até para as cadeiras. Não é brincadeira, não. O estado de tormento, ele não é um estado temporário. Entendeu? Ele é eterno, é definitivo. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós até mesmo falamos, né? Cada palavra frívola que os homens proferirem darão contas no dia do juízo. É isso aí. Conforme nós dissemos, as pessoas falam o que querem, né? Eu vejo aí, volto a repetir aqui, essas expressões de baixo calão, né? Até mesmo indivíduos que estão na mídia, na televisão,
ofendendo as autoridades constituídas. Isso também está enquadrado na Bíblia, não é invenção minha. Os que se insurgem contra as autoridades constituídas, as consequências virão. Você pode apresentar o seu ponto de vista, ou mesmo não concordar, se realmente é justa a sua colocação. Agora, usar essas expressões de baixo calão, isso aí vai trazer sérias consequências para essa cambada toda. Entendeu? Nós estamos aqui para anunciar a verdade. Existe um Salvador que deu a sua vida para nos livrar do inferno, nos conceder o privilégio da vida eterna. Sabe lá o que é isso? Se por um lado você enxerga o sofrimento eterno para aqueles que desobedecem, por outro lado nós temos os privilégios eternos de uma vida incomparável. O emissário Shaul disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Altíssimo Yahweh tem preparado para aqueles que o amam. O versículo seguinte: mas ele nos revelou pelo seu Espírito. Muitas maravilhas já nos são reveladas aqui. Esperamos que esta palavra encontre guarida no seu coração. Que você procure hoje mesmo ainda, livrar-se do inferno. E é uma realidade. Quer creia, quer não, quer aceite, quer não. Tentar ironizar, isso aí não altera nada. A Bíblia diz que o inferno e o abismo nunca se fartam. Está dentro de Provérbios, né? E dentro da própria Taná também, no Salmo Terrilim diz: os ímpios serão lançados no inferno, todas as nações que se esquecem de Yahweh. Este relato do rico e Lázaro, ensinado erroneamente por muitos, uma parábola, nunca foi uma parábola, um fato real que ocorreu na época de Abraão. E ao que tudo indica, aquele que está no tormento eterno era conhecedor da própria Torá. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E a expressão, eles têm Moisés e os profetas, está dentro do contexto, a inferência clara de que se tratou de uma época dentro da própria Torá. Lázaro foi salvo porque era mendigo, pobre, esmoléu? Isso não tem base bíblica. Porque, sem dúvida alguma, quando, em que época, em que situação ele aceitou a lei de Moisés. Ele se enquadrou, né, nos ensinamentos da própria Torá, no caso. Essa Bíblia não faz referência ao fato, dia, mês, quando, em que momento da sua vida Lázaro recebeu um sonho, uma revelação. Fato é que ele estava perfeitamente aceito pelo Altíssimo. E este relato escritural foi nos trazido pela própria majestade, nosso Salvador amado, nos dando conta de que perfeitamente aplicável aos nossos dias. Hoje, dentro de um contexto da graça, não mais dentro da lei. Quantas pessoas brincaram com esta realidade e agora estão sofrendo eternamente? No inferno haverá choro e ranger de dentes, pelos séculos dos séculos. A escolha é totalmente tua. Aceitar aquele que morreu, derramou o seu sangue, ser livre do inferno, ou
a condenação eterna.